Eu olho ao meu redor e vejo uma humanidade perdida, cheia de orgulho, cobiça, egoísmo e corrupção. Muitos estão caminhando em direção ao que acham ser a felicidade, mas, na verdade, estão se afastando do verdadeiro propósito de suas vidas. Esse comportamento, embora pareça moderno, não é novo. Desde os tempos bíblicos, o coração humano tem buscado o que é passageiro, acumulando tesouros na terra, mas negligenciando o que realmente importa: o tesouro eterno. Deus nos alerta em sua palavra para não nos conformarmos com os padrões deste mundo. Romanos 12:2. E o que vemos hoje? Um mundo que valoriza mais o dinheiro do que a integridade, que busca prazer acima da santidade e que prefere a aparência de espiritualidade à verdadeira devoção. Muitos estão cegos, pensando que sua visão limitada do mundo é suficiente, mas não percebem que estão caminhando para a destruição. Eu quero exortar você, querido leitor, a parar e refletir sobre sua vida. Que tipo de tesouro você tem acumulado? Será que é aquele que a traça e a ferrugem podem destruir? Ou é o tesouro celestial que ninguém pode tirar de você? Jesus nos ensina em Mateus 6, 19 e 21 que onde está o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Então, pergunte-se: onde está o seu coração hoje? Talvez você esteja cansado de viver em um ciclo de egoísmo e insatisfação. Talvez sinta que, por mais que conquiste, sempre falta algo. É aqui que entra o chamado de Deus para amar o próximo como a si mesmo. O amor verdadeiro não é egoísta nem interesseiro. Ele não busca vantagem, mas serve com humildade e compaixão. Filipenses 2, 3, 4 nos lembra de considerar os outros superiores a nós mesmos e de cuidar não apenas dos nossos interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso é radical, especialmente em um mundo que nos ensina a buscar apenas o nosso benefício. Mas é justamente nesse contraste que encontramos a beleza de seguir a Cristo. Olhando para o cenário atual, também vemos muita ganância e materialismo. Pessoas sacrificam relacionamentos, saúde e até a fé em busca de mais dinheiro e bens. A Bíblia é clara quando diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Timóteo 6:10. Não é o dinheiro em si que é o problema, mas o lugar que ele ocupa em nossos corações. Quando colocamos nossa confiança no dinheiro, nos tornamos escravos dele. Deus nos chama a buscar primeiro o reino de Deus e a justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E quanto à corrupção e injustiça que vemos diariamente, parece que a sociedade perdeu o senso de certo e errado. Mas Deus é um Deus de justiça. Ele nos chama a praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Ele. Isso significa que nossas ações devem refletir a santidade de Deus. Não podemos ser coniventes com o pecado, seja na nossa vida pessoal ou na sociedade ao nosso redor. Em vez disso, devemos ser exemplos de integridade, honestidade e compaixão. Outro ponto importante é a hipocrisia espiritual. Quantas vezes vemos pessoas proclamando fé com os lábios, mas negando-a com suas ações? Jesus adverte em Mateus 7, 21, 23 que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de Deus. Isso é um chamado à autenticidade. Nossa fé não pode ser superficial, ela deve ser real, transformadora e visível em como tratamos os outros e como vivemos nossas vidas. E por fim, quero falar sobre a importância de vivermos em humildade. O orgulho é um dos maiores inimigos da vida cristã. Ele nos faz pensar que somos autossuficientes, que não precisamos de Deus ou do próximo. Mas a Bíblia nos ensina que Deus resiste aos orgulhosos e concede graça aos humildes. Quando reconhecemos nossa dependência de Deus, encontramos a verdadeira força e propósito para nossas vidas. Então, querido leitor, eu pergunto: como está a sua caminhada? Você tem permitido que os valores deste mundo moldem sua vida ou tem buscado se transformar pela renovação da sua mente? Deus nos chama para um caminho diferente, um caminho que pode parecer estreito e difícil, mas que conduz à vida eterna. Se hoje você sente que está perdido, saiba que há esperança. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. Salmos 37:5. Lembre-se, Deus não nos deixou sem direção. Ele nos deu sua palavra, cheia de sabedoria e exortação, para nos guiar em tempos de confusão. Que possamos ser luz em meio às trevas e sal em um mundo que perdeu o sabor.
Que nossas vidas sejam reflexos da graça e do amor de Cristo, apontando outros para a única fonte de verdadeira paz e alegria. Eu quero continuar essa reflexão trazendo à luz a importância de basearmos nossas vidas na palavra de Deus. Quando enfrentamos um mundo cheio de corrupção, ganância, orgulho e injustiça, a Bíblia nos oferece não apenas orientação, mas também força e direção. Deus nos deu o exemplo perfeito em Jesus Cristo, que não apenas falou sobre a verdade, mas viveu a verdade de maneira exemplar. Quero compartilhar algumas referências bíblicas que iluminam os pontos discutidos e mostrar como podemos aplicá-las em nossas vidas diárias. O apóstolo Paulo nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Romanos 12:2 está escrito: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é um chamado direto a viver de maneira diferente. A sociedade pode nos pressionar a buscar riquezas, fama ou prazer, mas Deus nos chama a buscar a santidade, a justiça e o serviço ao próximo. A respeito da busca desenfreada por bens materiais, Jesus nos adverte em Mateus 6:19 e 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Essas palavras são uma lembrança poderosa de que tudo neste mundo é passageiro. O que construímos em nossa vida aqui na Terra deve refletir os valores do reino de Deus, não os valores do homem. Paulo também nos alerta contra o amor ao dinheiro, descrevendo-o como a raiz de todos os males. Em 1 Timóteo 6,10, ele escreve: Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Isso nos desafia a examinar nossos próprios corações. Será que temos confiado em nossas posses mais do que confiamos em Deus? Será que nosso desejo por segurança financeira ou status nos afastou da verdadeira fé? Quanto à justiça, Miqueias 6:8 resume o que Deus espera de nós de maneira clara e poderosa. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus? Essas palavras não são apenas um conselho, mas um mandamento. Praticar a justiça significa defender o que é certo, mesmo quando é difícil ou impopular. Amar a misericórdia significa tratar os outros com bondade, mesmo quando achamos que eles não merecem. E andar humildemente com Deus significa reconhecer nossa total dependência dele. Sobre a hipocrisia espiritual, Jesus é bastante direto em Mateus 7:21-3. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa passagem deve nos levar a um exame profundo de nossas vidas. Nossa fé é apenas de aparência ou é autêntica, demonstrada em atos de obediência e amor? E, finalmente, Tiago 4,6 nos oferece uma verdade fundamental sobre nossa relação com Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O orgulho nos afasta de Deus, porque nos faz pensar que não precisamos dele. Mas quando nos humilhamos e reconhecemos nossa fraqueza, é nesse momento que experimentamos a graça transformadora dele. Portanto, como aplicamos tudo isso? Primeiro, precisamos renovar nossas mentes diariamente pela leitura e meditação na Palavra de Deus. Não podemos nos conformar com os padrões deste mundo, mas devemos permitir que a verdade de Deus nos transforme. Segundo, precisamos buscar um relacionamento genuíno com Deus que se manifeste em obediência aos seus mandamentos. Isso inclui amar o próximo, viver com integridade, rejeitar o orgulho e confiar em Deus acima de tudo. E terceiro, devemos viver como luz e sal neste mundo, demonstrando por nossas ações que há um caminho melhor, o caminho de Cristo. Querido leitor, as Escrituras são claras. Deus nos deu um caminho, mas cabe a nós escolhê-lo. Não deixe que o barulho deste mundo abafe a voz de Deus. Ele está chamando você para viver uma vida cheia de propósito, paz e alegria.
mas isso só é possível se rendermos tudo a Ele. Confie no Senhor com todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Deus é fiel para guiar aqueles que o buscam de todo o coração. Para concluir esta reflexão, quero enfatizar a urgência de vivermos uma vida centrada em Cristo e fundamentada na Palavra de Deus. A humanidade, desde os tempos antigos, tem sido marcada por ciclos de corrupção, orgulho, injustiça e afastamento de Deus. No entanto, em cada geração, Deus tem levantado homens e mulheres fiéis para serem luz em meio às trevas, para serem agentes de transformação em um mundo quebrado. E hoje este chamado não é diferente. Deus nos convida, individual e coletivamente, a sermos a diferença, a vivermos de acordo com os valores eternos do reino, mesmo quando o mundo ao nosso redor insiste em trilhar caminhos de destruição. Em momentos de incerteza e desespero, somos tentados a nos conformar, a acreditar que não há nada que possamos fazer para mudar o rumo das coisas. No entanto, a Bíblia nos lembra que Deus age através de pessoas comuns, cheias do Espírito Santo, para realizar sua obra extraordinária. Pense em Moisés, que enfrentou o poder do Egito com um simples cajado e uma confiança inabalável em Deus. Pense em Davi, um jovem pastor que, em humildade e fé, derrubou um gigante que terrorizava o povo de Deus. Pense nos profetas que proclamaram a verdade de Deus em meio à idolatria, perseguição e incredulidade. Pense nos apóstolos, homens simples, que levaram o evangelho a todas as partes do mundo conhecido, enfrentando perseguições e tribulações sem igual. Eles não eram perfeitos, mas eram disponíveis, e é isso que Deus nos pede: um coração disposto, humilde e confiante. Hoje somos chamados a ser como aqueles heróis da fé, a viver com coragem e convicção, a não nos encolhermos diante das adversidades ou do conformismo do mundo. O mundo atual clama por respostas, por direção, por sentido. Enquanto muitos se perdem em busca de significado em coisas transitórias, seja no dinheiro, no poder, no prazer ou na fama, nós temos o privilégio de conhecer e experimentar a verdade que transforma e dá vida. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vidas. Nossa missão é clara. Primeiro, devemos olhar para dentro de nós mesmos, permitindo que Deus examine nossos corações e remova qualquer pecado ou atitude que nos impeça de viver plenamente para Ele. Salmos 139, 20 e 24 diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Este é um convite para que Deus trabalhe em nosso interior, moldando-nos à imagem de Cristo. Segundo, precisamos olhar ao nosso redor, enxergando o mundo como Deus o vê. Um campo de colheita pronto, mas carente de trabalhadores. Mateus 9. O Evangelho não é apenas uma mensagem para ser guardada, mas uma verdade para ser proclamada e vivida. Jesus nos comissionou em Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse chamado é para mim e para você, independentemente de nossa idade, ocupação ou habilidades. Não há desculpas para a inação quando temos a promessa de que Deus estará conosco em cada passo da jornada. Terceiro, devemos olhar para frente, mantendo nossos olhos fixos na esperança que temos em Cristo. Não importa o quão sombrio o mundo possa parecer, nossa esperança não está nas circunstâncias terrenas, mas na promessa eterna de que Deus está no controle. Hebreus 12, 1, 2 nos exorta: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhar para Jesus nos dá força para perseverar, para continuar, para não desistir. E, finalmente, devemos viver com propósito, entendendo que nossa vida é uma carta escrita por Deus ao mundo. Em 2 Coríntios 3, 2, 3, Paulo escreve: Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifestos como carta de Cristo ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Cada ação que tomamos, cada palavra que pronunciamos, cada decisão que fazemos,
conta uma história ao mundo sobre quem Deus é. Que tipo de história estamos contando? Estamos mostrando um Deus de amor, justiça, misericórdia e verdade? Ou estamos representando uma imagem distorcida dele por nossas atitudes? Querido leitor, este é o momento de nos posicionarmos. Este é o momento de nos levantarmos como filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, vivendo com ousadia, compaixão e verdade. O mundo pode estar perdido, mas Deus não desistiu dele. E Ele escolheu você e eu para sermos instrumentos de sua graça. Vamos viver de maneira que nossas vidas apontem para Cristo, como luzes brilhando em meio à escuridão. Pois no final, o que importa não é o quanto acumulamos, mas o quanto refletimos o amor e a glória de Deus. Que o Senhor nos dê a força, a coragem e a graça para viver dessa forma, e que Ele nos encontre fiéis quando vier buscar seu povo. Amém.